Olá pessoal, chegamos ao nosso quinto dia do nosso propósito, crescendo com sabedoria, lendo cada dia um capítulo do livro de Provérbios, né? E hoje, no capítulo 5, eu quero dividir em duas partes. Na primeira parte, Salomão, ele orienta sobre evitarmos o pecado da prostituição, do adultério e todo tipo de impureza. Na segunda parte do mesmo capítulo 5, Salomão recomenda sobre a fidelidade conjugal. Então eu quero ler os textos aqui com você e ir explicando aos poucos. Primeira parte, capítulo 5, versículo 3 em diante, ele diz assim, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Olha só o versículo 5. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Então a primeira parte aqui desse capítulo, Salomão, ele orienta seu filho, e mais na frente você observa que ele diz assim: agora, pois, filhos. Então ele orienta a todos, filhos, e todos aqueles jovens, sejam rapazes, moças ou homens e mulheres, porque isso aqui serve perfeitamente não apenas para os homens, mas para as mulheres também. Então ele orienta sobre evitar veementemente, evitar o adultério, a prostituição e todo pecado de impureza sexual. E ele fala sobre as consequências disso. Primeiro ele mostra que esse pecado, ele é tentador. Ele compara essa tentação ao favo de mel e ao azeite. Ele fala que os beijos da mulher estranha, da mulher adúltera e consequentemente do homem adúltero, eles são macios como o azeite, são atraentes como o favo de mel. Mas ele explica como que é o fim desse pecado. Ele é amargoso como o absinto e agudo como a espada de dois gumes. E ele ainda avisa que a mulher estranha e o homem estranho também, os pés dessas pessoas firmam-se no inferno. Ou seja, qualquer que se envolve com o adultério, com a prostituição, com a impureza sexual, está indo pelo mesmo caminho. Vai firmar os seus pés no inferno. E aí no versículo 6, Salomão diz assim, ela não pondera a vereda da vida, e as suas carreiras são variáveis, não as conhece. Ela não pondera a vereda da vida. A pessoa que vive no adultério, quando consegue atrair a sua presa juntamente com ele ou com ela, o objetivo é esse, é impedir que tal vítima pondere, analise as veredas da vida e andem pelos mesmos caminhos errantes que tal pecador anda. Então Salomão pede a atenção do seu filho, dos seus filhos e de todos, de um modo geral, para evitarem esse tipo de tentação, evitarem esse tipo de pecado e prestar bastante atenção, porque na verdade Paulo disse que o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Então é muito importante você atentar para isso aqui. Evite qualquer tipo de pecado de adultério, de prostituição, de fornicação, de impureza sexual, porque segundo a sabedoria divina, você vai estar firmando os seus pés no inferno. Você não vai conseguir analisar, ponderar as veredas corretas da vida. E na outra parte, no mesmo capítulo 5, Salomão recomenda sobre a fidelidade conjugal. Lá no versículo de número 13, ele diz assim, bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de água? Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. 18. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então, Salomão, ele recomenda a fidelidade
conjugal. Ele diz: bebe água da tua própria cisterna. Se delicia com a mulher que Deus te deu. Se delicia com o homem que Deus te deu. Se há problemas conjugais, tente resolver isso primeiramente com Deus, em oração, pedindo sabedoria para você administrar sua vida conjugal e também buscando orientação de pessoas preparadas para te ajudarem, para que não haja um possível divórcio, uma possível separação e assim um estrago maior. Salomão recomenda, por experiência própria, a fidelidade conjugal. Seja fiel ao seu cônjuge, ao seu marido, à sua esposa. Seja fiel ao seu Deus. Lá no versículo de número 21, ele diz assim: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Salomão diz que a nossa vida, o nosso caminhar, Deus está vendo, Deus está observando, e é Deus quem aplana as nossas carreiras. Lá em Samuel, o texto diz que Deus perfeitamente desembaraça os nossos caminhos. Então, muito cuidado com a impureza sexual, com a prostituição, com a fornicação, com o adultério. Preserve sua vida, preserve sua integridade moral, sua integridade física também. Preserve sua comunhão com Deus e não conduza a sua vida para o inferno, mas conduza a sua vida para a presença de Deus, para a eternidade e para uma vida desembaraçada aqui nessa terra. Como é triste uma pessoa, ela viver uma vida embaraçada. Se você conhece algum caso de adultério, amigo, familiar, pessoa próxima, ou até mesmo você passou por isso, você vai ver como isso é destrutivo e leva casamentos, lares, famílias, pessoas à completa destruição. Deus nos apresenta o caminho da justiça, da fidelidade. Nesse caminho, Deus vai aplanar a tua carreira e vai te abençoar poderosamente. Então ainda há tempo, se você de repente está sendo tentado a uma situação como essa, sair correndo e se livrar dessa maldição como José se livrou. Amém? Que Deus te abençoe. Essa foi a nossa reflexão desse 5º dia crescendo em sabedoria. Compartilha com quantas pessoas você puder, dá um like aqui. E se você não segue a nossa página, passe a seguir. Amanhã, 6º dia crescendo em sabedoria. Fiquem todos com Deus.